Se eu não soubesse dos problemas de produção desse filme, eu poderia dizer que seria o maior caso de lavagem de dinheiro na história de Hollywood. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui para falar sobre Operação Natal, Red One, novo filme dirigido pelo Jake Kasdan. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Tem sido muito interessante analisar a carreira do Dwayne Johnson, o The Rock, depois do fiasco do Adão Negro em 2022, que ele posicionou como um grande veículo para ele estrelar, produzir e meio que tomar conta do universo da DC, alguns meses antes do James Gunn e do Peter Safran entrarem para comandar uma nova divisão do estúdio e meio que acabar com os planos do Adão Negro e os outros spin-offs e continuações que eles iam fazer, né? Eu sinto que isso deixou o Dwayne Johnson muito frustrado, tanto que ele tá revendo muitos passos da carreira, ele vai estar num remake live action de Moana 2 foi anunciado, ele foi com o Benny Safdie, ou Josh Safdie, acho que foi o Josh, para fazer o The Smashing Machine na A24, que promete ser o filme do Oscar, do The Rock, né? Mas enquanto ele estava repensando esses passos, indo para frente, ele ainda estava com uma pendência que demorou para sair, vai chegar nos cinemas agora, que é o Red One, o Operação Natal, que é um projeto original que vem de uma ideia do parceiro dele, o Hiram Garcia, que tá junto com ele na Seven Bucks Productions, e eu consigo imaginar o Garcia tendo essa ideia e ficando maravilhado com as possibilidades dela, porque é uma ideia interessante, né? Então, como o Garcia e o Johnson trabalham juntos com a mesma panelinha de pessoas, eles recrutam o Chris Morgan, que escreveu grande parte dos filmes de Velozes e Furiosos e trabalhou de perto com The Rock no Hobbs e Shaw, o spin-off de 2019, e um outro colaborador do Johnson, que é o Jake Kasdan, que levou o Dwayne Johnson para grande sucesso, alguns dos maiores da carreira dele, com as novas versões do Jumanji, que foram grandes sucessos de bilheteria, já tem mais um confirmado para 2026, então é um projeto que eles tocam juntos, e o Johnson fecha aí uma parceria com a MGM/Amazon Studios, né? Aqui no Brasil, esse tipo de produção da MGM costuma vir pela Warner Bros., como foi o caso do Rivais no começo do ano, o que leva aí a uma produção que saiu do controle e chegou a um valor exorbitante de 250 milhões de dólares. E muito disso, né, pelo que dizem as fofocas, tem uma grande matéria do The Wrap sobre isso, foi o comportamento do Dwayne Johnson, que chegava de 6 a 7 horas atrasados, urinava em garrafas d'água. Então, pelo visto aí, não foi uma produção muito tranquila. E quando você me fala que esse filme custou 250 milhões e eu vejo o que tem na tela, tá evidente que esse dinheiro não foi para efeitos, cenários ou qualquer outro tipo de pirotecnia, né? O resultado da Operação Natal, e sempre me parte o coração ver uma ideia original indo por esse caminho, é, assim, certamente uma das maiores bombas que o Dwayne Johnson já estrelou. E também, né, começando muito mal a temporada de Natal, eu adoro filmes de temática de Natal, nos levou aí a 2 horas de uma das experiências mais tediosas e vergonhosas que eu tive esse ano. A história do filme acompanha Cal, vivido por Dwayne Johnson, que lidera uma força-tarefa cuja missão é proteger o Papai Noel, vivido por J.K. Simmons. Quando Noel é sequestrado por uma força misteriosa na véspera de Natal, Cal se alia com o trapaceiro Jack, vivido por Chris Evans, para encontrá-lo. Então, vocês conseguem entender o momento eureka do Hiram Garcia, do tipo, e se o Papai Noel tivesse um guarda-costas? E se o Papai Noel e o Polo Norte fossem, na verdade, uma operação militar, né? Tá muito derivativo de algo como Harry Potter e até Hellboy. Então eu consigo imaginar o Garcia e o Chris Morgan nas salas de reunião super animados, socando ar de criatividade, sabe? Eu vejo o potencial disso daqui e nos melhores momentos, né? Essas fiapos de ideia, Operação Natal remete muito sim ao Harry Potter, né? Porque um dos elementos que eu mais gosto da saga do Potter é a burocracia e a institucionalização de elementos mágicos e mitológicos, né? Como é que funciona a burocracia do mundo bruxo. E aqui no caso do Red One, como é que é essa operação táctil, esse braço meio governamental que cuida de criaturas mitológicas, né? Você não tem só o Papai Noel nesse filme, tem referências a outras criaturas, tem a aparição de algumas outras como Krampus, né? O irmão do mal do Papai Noel.
Então eu gosto desses elementos, eu gosto de como ele tenta trazer essa abordagem meio militar, né, do próprio Red One, que remete ao Air Force One, né, o avião do presidente. Isso é legal, isso é interessante, eu vejo o potencial. Tinha algo muito bacana aqui, tem algumas ideias, né, que você consegue entender, como o fato do Dwayne Johnson ter um bracelete e transforma brinquedos em objetos reais, né? Então, eles pegam carrinhos da Hot Wheels e aí o carrinho vira um carro gigante. Ou, por exemplo, o fato de que as lojas de brinquedo têm passagens secretas para diferentes cantos do planeta, né? Tem ideias, tem coisas, né? Eu consigo entender por que todos eles acharam que isso daqui seria algo especial, que seria o início de uma franquia. Dá pra ver esse caminho, esse potencial. Mas agora, a execução e como tudo está se rolando na tela, especialmente no sentido de direção, é sofrível, é terrível. Acho que, primeiramente, o roteiro do Chris Morgan, ele não consegue encontrar muito bem aquele tom, né? Se ele vai ser um filme de família voltado para crianças, ou se ele quer ser mais casca-grossa à la The Rock, né? Ele tá meio perdido nesse meio termo aí. Eu não consigo imaginar o que as crianças vão achar desse filme. Ele certamente não funciona muito bem se você, né, é mais velho, se você é adulto, porque você consegue ver os elementos que são meio bobinhos, os elementos que às vezes passam tipo, ah, nossa, isso aqui é meio demais para um filme de criança. Então, falha no tom, com toda certeza. Tem uma vilã vida pela Kiernan Shipka que é terrível, parece uma vilã de filme do Disney Channel, sabe? Que não combina com aquele tom meio sisudo do The Rock, né? O The Rock, ele interpreta o mesmo personagem em todos os filmes e aqui não é diferente, com a exceção que eles têm um arco emocional dele, né? O Cal tá no clássico dilema do cara que tá prestes a se aposentar, ele tem que reencontrar aquele brilho, aquele amor pelo trabalho na última hora, né? Tendo essa última missão. Só que, poxa vida, olha que o Jake Kasdan já conseguiu tirar ótimas performances do The Rock e do Jumanji, mas aqui, meu Deus do céu, dá pra ver que o Dwayne Johnson tá em outro planeta, parece que ele não tá se importando com nada em tela, tá perceptível isso. E eu digo mesmo do Chris Evans, sabe? O Chris Evans, ele faz tantas escolhas ruins nessa carreira pós-Capitão América dele, de verdade. Tava ótimo no Knives Out, né? Aquele lado mais trapaceiro, meio mesquinho. Eles tentam trazer um pouquinho disso pro Red One, mas é meio genérico, né? Eu não senti aquela faísca entre ele e o Dwayne Johnson, por exemplo. No mínimo, daria pra ter alguma troca, igual ele tem com o Jason Statham, Hobbs e Shaw, pelo menos. Nem isso funciona aqui. O Chris Evans também tem um óbvio arco emocional com o filho distante dele, então falha no tom. O tom não é encontrado, na minha opinião, no roteiro e nos personagens, o que me leva ao trabalho de direção e à confecção visual desse universo, porque se eu menciono Harry Potter, se eu menciono que tem uma referência interessante na mitologia, visualmente, isso daqui é um filme absurdamente pobre, não tem quase nenhum investimento interessante de design de produção, de fotografia, e olha que o Dan Mindel é um diretor de fotografia muito competente, mas isso daqui tem a cara de um filme de streaming, né? Ele não tem cores vibrantes, ele tem uma predominância do cinza, de cor lavada e efeitos visuais que, olha, que vergonha absoluta, gente. Olha que isso aqui numa tela de IMAX, ficou pior ainda. Tem filmes que não foram feitos para tela de IMAX e o Red One, com toda certeza, é um deles, que em diversos momentos, até cenas simples, você vai ver o Dwayne Johnson virando um bonecão digital para saltar de telhado pro outro. Você vai ver o Papai Noel do J.K. Simmons virando uma espécie de ninja borrachudo, tipo o Vin Diesel no Triplo X. E, nossa senhora, eu não acreditei nas coisas que eu vi em tela. É quase como se o filme deixasse de ser um filme e fosse dirigido por uma IA, sabe? Parece que eles colocaram no prompt lá, faça uma cena de ação empolgante do The Rock perseguindo um jet ski. E aí você vê o resultado na tela e é horroroso, é terrível. E eu falei, meu Deus, eu não acredito que alguém aprovou isso e que alguém teve a coragem de revelar que custou 250 milhões, porque é um absurdo. É o tipo de coisa que você fica... você começa a ter um derrame cerebral vendo esse filme, porque ele fala, nossa, que coisa ruim. E eu digo isso, né? Eu sei que fazer cinema é difícil pra caramba, mas o senso de desleixo, de que ninguém tá se importando, tá transbordando na tela. Tanto que na sessão de imprensa que eu tava, tinha uma jornalista que não parava de rir, tava rindo histericamente numa das cenas mais assustadoras do filme, e isso também revela aí como tá tudo errado, no sentido de direção, de tom
de abordagem, de cenas de ação também. Eu posso dizer que o visual do Krampus é interessante, né? É aquele ator do Game of Thrones lá, que é muito divertido, também tá no Velozes e Furiosos 8, por sinal, mas é aquele tipo de coisa que parece que eles estão tentando bolar um spin-off, algum tipo de distração da história principal. E tem o J.K. Simmons de Papai Noel, né? Eu sinto que esse elemento aí de ver os bastidores do Polo Norte me remete um pouquinho ao meu Papai Noel do Tim Allen, aquela trilogia da Disney, só que é a versão Zack Snyder, porque é um Papai Noel maromba, que faz academia, e que, na minha opinião, de verdade, eles devem ter tido a ideia de ser o J.K. Simmons, fazer um Papai Noel bombado, por causa daquela foto do J.K. Simmons barbudo indo na academia na época do Liga da Justiça. Eu não duvido eles terem olhado aquele post e aí a ideia bateu. E se o Papai Noel fosse um maromba? J.K. Simmons tem seus momentos, né? Ele é sempre divertido de assistir, mas resulta num clímax aí que, pelo amor de Deus, eu nem mencionei o fato de que parece que o Dwayne Johnson está tentando copiar coisas dos Vingadores aqui, obviamente tendo o Chris Evans aqui, mas aí você tem a Lucy Liu, que é a superior deles, que numa certa cena vai lutar com 2 bastões igual da Viúva Negra, além da decisão muito, muito incomum, na minha opinião, do Dwayne Johnson usar o bracelete dele para ficar pequeno, igual o Homem-Formiga, mas não pequenininho, tipo médio, estatura média, que rende aí cenas embaraçosas. Sério, no final do filme, eles estão lutando com um personagem que é muito grande em tamanho e o Dwayne Johnson resolve ficar menor. Não faz o menor sentido, na minha opinião. E a gente tem aí Operação Natal, pessoal, que é um filme que parte uma ideia interessante, eu consigo ver o potencial, eu entendo por que todos ficaram animados com isso daqui, mas o resultado em tela é absolutamente desastroso. Eu acho que ele não tem carisma, imaginação, você consegue ver os beats preguiçosos que vão tentar te fazer rir, vão tentar te fazer chorar de alguma forma e nada, na minha opinião, funciona. Mas eu acho que o grande pecado mesmo é a execução visual, é não ter alguém imaginativo por trás para pelo menos tentar tirar algum suco disso daqui. Para a Operação Natal, dou uma nota 2. Deixem nos comentários depois o que vocês acharam de Operação Natal, se vocês vão assistir no cinema. Eu pessoalmente recomendo deixar para ver esse em casa. Esse filme aqui, numa tela grande, não funciona. Eu acho que talvez no streaming, sabe, na noite de Natal, naquele clima mais gostosinho assim, ele seja um pouquinho mais palatável, mas é só a minha opinião. Deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acham desses filmes aí do Jumanji, do Dwayne Johnson, porque afinal vai ter mais um e o Jake Kasdan deve estar tentando garantir o dele. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.